isso mostra, acima de tudo, a consistência, né, de jogo que o Flamengo tem também quando precisa se defender. Uma coisa que a gente percebeu ao longo do ano do Flamengo até agora, estamos chegando em agosto, a partir de agora, do dia de hoje, né? E percebendo, olhando aquilo que o Flamengo fez em 2024, é que não é uma temporada totalmente linear, regular. Ela tem 2 momentos de queda. Até 4 rodadas atrás do Campeonato Brasileiro, quando tropeça contra Cuiabá e Fortaleza, e aquele outro momento lá atrás, quando jogou mal pela Copa do Brasil contra o Amazonas, perdeu 2 jogos pela Libertadores e também perdeu pelo Campeonato Brasileiro. São os únicos momentos de oscilação. Se nós considerarmos que em talvez 6 meses líquidos de futebol em jogos oficiais, na temporada de 2024, o Flamengo, no máximo, oscilou em 1 mês, o saldo da temporada é muito positivo. E é um saldo positivo em termos de construção, de ataque, que é o melhor do Campeonato Brasileiro, em termos de produção com a bola nos pés, e também tem a ver com a sua solidez defensiva. O Flamengo passou um tempo aí tomando gol em todos os jogos. Já são agora 2 partidas sem tomar gol. Isso também mostra como o time está recuperando também essa capacidade de se defender, de compor espaço. Enfim, é muito complicado, olhando para esses números e para o recorte da temporada, imaginar que o Flamengo vai perder por diferença de 2 gols. Pode acontecer? Pode. Mas é muito pouco provável, com base em tudo isso que nós estamos debatendo. E tem uma outra coisa importante também, né? Ontem eu fiquei com aquela sensação, queria até saber se os amigos concordam com essa minha percepção. Isso não tem nenhuma base científica, não está sendo feita essa minha análise como parâmetro, alguma coisa que venha em estatística, nada disso. É só observação mesmo, feeling. Quanto maior é a exigência do jogo, mais dedicação esse time do Flamengo tem. Quanto mais complexo é o adversário, mais o Flamengo se imbui de autoconfiança, de concentração, de foco. Porque só isso explica o time, por exemplo, jogar abaixo, render pouco e tropeçar contra Cuiabá e Fortaleza e jogar o que jogou ontem no principal clássico do país na atualidade e já há alguns anos. Eu acho que esse time é notadamente movido a desafios. Concordo? Eu concordo que o Flamengo cresça em grandes jogos. Isso não é só dele, né? Isso eu acho que é da vida, né? Muita gente faz isso, né? Em situações diferentes, em momentos desses. Tem gente que é o contrário, que sucumbe nos grandes momentos. Mas o Rafa, Cris, você está aqui nesses jogos contra Fortaleza e Cuiabá, o Flamengo estava muito desfalcado também. Então teve, por exemplo... Mas aí é aquela discussão sobre elenco, né? Mas assim... É para isso que serve o elenco, né? Juventude mas é um também, elenco né? que chega num nível que o Flamengo teve que usar... Também estava... O Flamengo teve que usar jogadores que não fazem parte dos planos, normalmente, do Tite. Ele teve que botar, por exemplo, o menino que ele botou e tirou o... Rapaz, aquele que tem o... Verton. Ele entrou e saiu no mesmo jogo, porque não estava dando resposta. Né? O Matheus, que tem entrado também, Matheus Gonçalves, que é outro jogador que não está muito nos planos do Tite. Ele começou a ter que colocar atletas em campo que estão ali porque estão no elenco. Então, assim, faltou todo mundo, você entra. Não é a realidade de agora. A realidade de agora é que ele não tem o Bruno Henrique. Basicamente é essa. O Flamengo entrou ontem inteiraço. O Bruno Henrique é reserva. Fez falta porque o Cebolinha se machucou. Mas ele tinha o Pela Luiz quinta Araújo vez no ano. Eugênio, para você, até que ponto... Não, Cebolinha. Até que ponto o Flamengo Desculpem, está... é por causa do... Desculpa, é por causa dele, meus amigos, perdão. Mas é por causa do... Eu soprei que o Bruno Henrique entrou porque o Cebolinha se machucou. Pela quinta vez no ano. É a quinta lesão que o Cebolinha sofre, basicamente toda sozinho. É impressionante, assim, alguma coisa acontece com esse jogador. Eu acho que o Flamengo deveria fazer, imagino que isso seja feito internamente, um estudo esmiuçado sobre a condição do atleta e até tornar público o que está acontecendo, se tem alguma coisa associada à parte de carga muscular, se é da biologia do jogador, porque não é comum isso acontecer. Com o mesmo atleta, na mesma perna, 5 vezes numa temporada. Entre a primeira e a quinta lesão, que foi a de ontem, o intervalo de 3 meses. É muito pouco tempo, gente. Esse é um ponto. Eu ia te perguntar o seguinte, Eugênio, até que ponto o Flamengo está perto da vaga, está com a mão na vaga, ou você vê muito aberto o confronto? Qual a sua análise sobre essa vantagem construída com um futebol muito acima? Está bem perto da vaga. 2 gols é uma vantagem boa, vantagem sólida para defender, mesmo que jogue
fora de casa. O Palmeiras vai precisar se reinventar. Uma coisa que foi dita ontem pelo Abel e que fica nítida no jogo, vai além da parte técnica ou da parte tática, que é a parte motivacional. É um time inseguro. E a insegurança, ela é decorrente de uma sequência de resultados ruins. Então, o Palmeiras vinha de perder para o Vitória, antes tinha perdido para o Fluminense, tinha perdido para o Botafogo. E isso vai tirando um pouco da confiança dos jogadores em campo. Sem confiança, você não arrisca, você não faz a jogada diferente, você acaba sucumbindo diante do adversário. O trabalho tem que trabalhar mental, a parte mental também nessa semana. Também, né? Além, eu acho que talvez até mais importante, porque o Palmeiras não conseguiu ontem mostrar em campo aquele espírito de vitória que ele costuma ter, de competição no mais alto nível, de esticar a corda, eu gosto muito de usar essa expressão, ele vai no máximo da competitividade. Ontem não foi um time que se assustou em campo, que baixou a guarda e que, por exemplo, no lance do segundo gol é a maior prova disso, né? Dá um passe no pé do adversário, porque não tá confiante no seu jogo. Eu acho que a grande questão é essa. Mas, por outro lado, com certeza o Flamengo vai para lá, ele sim confiante, que tem uma vantagem boa, que tem uma vantagem muito significativa e que é saber administrar essa vantagem. É claro, toma um gol, a torcida do Palmeiras vai empurrar o time para cima para buscar o segundo. Mas o Flamengo, tendo a cabeça no lugar, naturalmente vai ter espaços também para explorar contra um Palmeiras que naturalmente terá que ser muito mais ofensivo, obrigatoriamente vai ter que ir para cima do Flamengo. O Rafael Prats é o cara mais cuidadoso. Ousado, eu diria. Não. Depende do assunto. Por exemplo, o Flamengo está com a mão na vaga, Prats? Não, calma, Abel. O Flamengo tem uma vantagem muito boa, muito interessante. Esse negócio de mão na vaga aí, sai um gol do Palmeiras cedo no Allianz Parque, essa mão na vaga já fica diferente. Vamos devagar. Mata-mata, ele tem muitas armadilhas, ele tem muitas pedras no meio do caminho. Mas o Flamengo deixou uma impressão muito boa pelo resultado e pelo que jogou ontem no Maracanã, diferentemente do Palmeiras, que deixou uma impressão muito ruim. O nível de atuação do Palmeiras ontem foi baixo, até talvez a proposta de marcar nem foi tão bem feita assim, dado o domínio do Flamengo ontem quase no tempo todo. Por enquanto, nesse jogo contra o Flamengo, não funcionou. Então, vamos ver, né, Vinícius? É uma boa questão aí pra gente discutir ao longo dos próximos dias. Obrigado, viu, Vinícius e também Rafa. Olha só essa tela, hein? Tite e Abel Ferreira, confronto direto. São 2 vitórias do Tite, as 2 no Maracanã, e aquele empate no Allianz Parque, válido pelo Campeonato Brasileiro deste ano. Tite ainda não sofreu gol, hein, do Palmeiras do Abel. Vocês sabem que ontem eu participei de um cara a cara, né? Ah, é? Sim, muito. Você gosta? Gosto, adoro. E no caso, obviamente, eu fui... O problema nem é ser xingado pelas 2 torcidas, né? Porque tinham algumas questões ali que eram impossíveis, tipo Zico ou Ademir da Guia, tipo Dudu ou Gabigol. Então, quando você vota no um, no outro, mas tudo bem, isso é do jogo. O problema é que eu sofri uma pressão psicológica enorme dentro da minha própria casa. E é isso que me chateia, me incomoda, porque eu votei no Tite, valorizando a carreira do Tite. Até por tempo, né? De vida, ele é maior aí do que a carreira do Abel. Mas eu nem sabia, nem lembrava desse número, que o Tite sempre leva vantagem em cima do Abel, Marra, e isso chama atenção, né? Chama atenção. Tudo bem que o universo não é tão grande, são 3 jogos, mas mesmo assim. Não, chama atenção, sim. Cada um tem o seu tamanho. O Abel teve uma assimilação muito rápida do que é o futebol brasileiro. Chega ganhando títulos, um atrás do outro. Claro, o Palmeiras é um clube muito bem estruturado, mas o Flamengo também é um clube muito bem estruturado e, por exemplo, a gente viu que o Flamengo passou na temporada passada. A escolha do Tite é uma escolha por um caminho diferente. É uma escolha... Quando o Flamengo faz a opção pelo Tite, ele não faz uma opção por algo que imediatamente vá agradar a arquibancada, vá falar na mesma frequência da linguagem do povo. O Tite é diferente, é o estilo diferente. O Tite se veste de forma diferente. O comportamento dele em entrevista coletiva é diferente. Mas o Tite é muito bom. E eu acho que ele teve alguma dificuldade. No final da temporada passada, teve mais dificuldades. Esse ano ele teve algumas também. Mas ele não é para o Abel, é para todos os técnicos do futebol brasileiro, um modelo de carreira. Claro. Um modelo de carreira, e ele é um técnico que
Eu acho que o técnico que consegue ganhar do Tite, aqui no Brasil, ele anota no caderninho dele. Venci aquele jogo, assim. E o Tite é muito bom e acho que a gente pode falar que o Abel é tão bom quanto o Tite. É muito bom, no mínimo. No mínimo isso, certo? Você pode preferir um ou outro e tal, tudo bem. Por que o Tite sempre leva vantagem, Breiler? Então, o Flamengo, como um todo, o Flamengo pré-Tite já era uma pedra no sapato pro Abel. Sempre foi um adversário difícil, que o Abel teve dificuldade de ganhar. Mas ganhou, né? Não, ganhou. Jogos mais importantes ele ganhou. Mas sempre com dificuldade. Nunca foi, nossa, o Abel passou por cima do Flamengo sem tomar conhecimento. E é o esperado, porque o Flamengo tem um dos melhores elencos do país, é o time de maior investimento na América do Sul. Por tudo isso, é natural que o Abel tenha dificuldades com o Flamengo. E com o Tite, o Flamengo se tornou mais seguro. E é um Flamengo até com uma postura mais pragmática nesses jogos. Fosse outro Flamengo, em outros tempos, o Flamengo, depois que faz 1-0, ia ali pra cima com tudo pra tentar fazer mais um. E não foi o que a gente viu. O Flamengo, opa, legal, conseguimos finalmente abrir o placar, recua um pouco mais, baixa as linhas e vamos esperar o adversário, vamos jogar no erro e de forma objetiva. E tá tudo certo. A questão é que, com essa qualidade de Gerson, De La Cruz, Pulgar no meio-campo também, na saída de bola, é um cara que agrega bastante nesse sentido. Arrascaeta, Pedro, e com um técnico que sabe organizar bem essas peças e não deixar o time exposto defensivamente, o Flamengo se torna muito difícil de ser batido, até pelo Palmeiras. E no ano passado foi 3-0 no Maracanã, o Flamengo com outra grande atuação, mas até naquele 3-0, com uma diferença maior no placar, o Palmeiras competiu mais. O Palmeiras não foi o time apático, o time ultraconservador que se viu ontem no Maracanã. Então, há formas e formas de se perder. Da maneira como o Palmeiras perdeu ontem, eu vejo que é inconcebível pelo nível de jogo que o Palmeiras tem. O Palmeiras tem qualidade também e tem um técnico com trabalho longevo, com capacidade suficiente de fazer jogos iguais contra o Flamengo, de competir de fato de igual para igual. E ontem o que se viu, por causa da postura do time, da atitude dos jogadores, do plano de jogo do Abel, foi um Palmeiras irreconhecível, um Palmeiras que não entrou em campo para competir em condições de igualdade como deveria ser com o Flamengo. O Flamengo era até favorito para esse jogo, por jogar no Maracanã, a sequência, um momento um pouco melhor na temporada. E é o que vocês falaram, isso explicaria até uma estratégia defensiva do Palmeiras. Sim, total, é compreensível, mas da forma como aconteceu, o Palmeiras jogando só ali, e não foi nem aquele jogo, jogou por uma bola, jogou por bola nenhuma. Não teve, não criou nada. Então, por tudo isso, eu vejo que é uma derrota que é um ponto fora da curva da trajetória do Abel no Palmeiras. Poucas vezes o Palmeiras perdeu jogando dessa forma em jogos de mata-mata com o Abel. E isso aí é praticamente... Eu, por exemplo, não me lembro de uma derrota tão apática, uma derrota em que o Palmeiras não conseguiu apresentar nada. E ontem foi uma delas, e diante de um Flamengo que poderia ter feito mais. É isso aí, nação rubro-negra! Que vitória foi essa do Flamengo em cima do Palmeiras? Foi um verdadeiro massacre. O Flamengo jogou muita bola, todos os jogadores estão de parabéns. Luiz Araújo, quem está na fila para pedir desculpas ao camisa 7 rubro-negro? Muita gente critica ele, mas é o ponta que ajuda mais o Flamengo nesse momento. Cebolinha se machucou. Cebolinha, vai na igreja, filho, pede pra papai do céu, sabe? Alguma coisa tá acontecendo com você, não é possível. Não é possível. Mas tem males que vêm para o bem. Luiz Araújo entrou no lugar de Cebolinha, mudou completamente a cara do jogo, jogou muito. Vale ressaltar que a posição dele é na ponta direita e ele jogou na ponta esquerda, deu assistência para o Pedro, fez o gol, quase faz mais um. Então assim, foi uma partida muito boa do Luiz Araújo. O técnico Tite está de parabéns, conseguiu anular todas as jogadas do Palmeiras e vamos para o Allianz Parque na próxima semana rumo à classificação das oitavas de final da Copa do Brasil. Lembrando que o Flamengo vai ganhar uma bolada de 5 milhões de reais caso avance na competição. Eu quero saber de você, nação, o que vocês acham? Me diga a expectativa de o Flamengo chegar lá. Vocês já pensaram? O Flamengo chegar lá no Allianz Parque, e faz outro jogaço igual esse do Maracanã? Vai ser completamente assim, um amasso em cima do Palmeiras. Um amasso
jogaço. Essa que é a verdade. Vocês concordam? Eu tô muito feliz. O técnico Tite conseguiu colocar a melhor equipe dele, sabe? O juiz, a arbitragem. Eu quero falar só mais uma coisa da arbitragem. Não expulsar o Rafael Veiga depois daquela entrada criminosa que o meio-campista do Palmeiras deu em cima do nosso Eric Pulgar. O volante ontem postou uma foto no Instagram, o tornozelo dele inchado. O VAR também não chamou, só porque era contra o Palmeiras. Que medo é esse? Então, assim, é reflexão. Essa é a hora do Flamengo chegar lá na CBF e reclamar. Temos que reclamar, porque quem saiu prejudicado ontem foi o Flamengo. Por mais que a gente ganhou, tudo bem, mas o jogador Eric Pulgar, nesse exato momento, tá com o tornozelo todo inchado. Então, assim, é hora da CBF, é hora do Flamengo chegar na CBF e reclamar. Temos que reclamar, pra depois não falar, o Flamengo só reclama na derrota. Não, ganhamos, só que estamos reclamando também, porque a arbitragem foi vergonhosa. Então é isso, nação. Luiz Araújo jogando muita bola, o Pedro decidindo. Esse Flamengo é um Flamengo fantástico. Eu tô indo nessa, a qualquer momento estarei de volta. Fiquem com Deus!